Geralmente, quando a gente pensa em debate sobre religião ou sobre a falta dela, a imagem que vem logo na cabeça é aquele verdadeiro campo de batalha, né? Nossa, com certeza. Aquele almoço de domingo super tenso, o pessoal discutindo. Exato, os ânimos exaltados, o volume da voz subindo. É sempre aquela tentativa quase exaustiva, sabe, meio desesperada de convencer o outro lado de quem é que tem a verdade absoluta sobre o universo. Sim, o padrão que a nossa cultura estabeleceu é esse, do embate, né? Historicamente, a gente se acostumou a enxergar qualquer posição de descrença exclusivamente por essa lente da rebeldia. Aham. Ou de um trauma do passado, ou só uma postura de confronto direto contra quem tem fé mesmo. Mas e se a gente tentar observar isso por um ângulo completamente diferente hoje? Eu convido quem nos ouve a visualizar um cenário bem oposto. E qual seria? Pensamos em alguém que, no meio de uma conversa absolutamente trivial, ao ser questionado sobre o assunto, responde de uma forma super tranquila, tipo, eu não acredito no sobrenatural. Isso é isso. Só isso. Sem elevar o tom de voz. Sem a menor intenção de iniciar um debate na mesa, sabe? Sem querer converter ninguém ali na roda. Sem raiva. Com a mesma naturalidade fisiológica de quem avisa, tipo, eu não gosto de café. Essa tranquilidade chega até a causar um certo desconforto social, viu? Sim, porque quebra a expectativa, né? Exatamente. Quebra aquela expectativa do conflito que a gente acabou de mencionar. Porque, de repente, a falta de crença não é um ataque. É apenas um estado de ser daquela pessoa. E olha, é justamente essa postura desconcertante e tão serena que vai guiar a nossa imersão de hoje aqui no The Deep Dive. Perfeito. A nossa missão hoje é desconstruir a mecânica da descrença. E para isso a gente vai mergulhar fundo no artigo fascinante chamado A Psicologia dos Descrentes no Sobrenatural. Um texto excelente do pesquisador de filosofia e religiões comparadas, o Aldrin Parreiras Maia. Esse mesmo. E o nosso objetivo aqui não é entrar num debate cosmológico sobre quem está certo ou errado, mas sim usar a psicologia cognitiva para entender como opera a estrutura mental de quem não tem fé. Que é algo muito mais complexo do que simplesmente dizer não. Com certeza. Nós vamos analisar como essa mente processa a incerteza, como ela lida com o isolamento e qual é o custo psicológico de ser uma minoria. Especialmente num país como o Brasil, né? Nossa, sim. Um país onde mais de 85% da população declara ter alguma religião, a fé dita a nossa política, o calendário, os feriados. Os ritos de passagem, tudo. Compreender isso exige que a gente abandone a teologia por um momento, sabe? A gente precisa olhar para a biologia evolutiva. Certo, vamos desvendar isso então. Porque nadar contra essa correnteza cultural exige uma mecânica mental muito específica. E para entender como a mente do descrente opera, a gente tem que, primeiro, entender como funciona a nossa configuração de fábrica. O padrão do ser humano. Isso. O cérebro humano, por padrão biológico mesmo, é uma máquina calibrada para a crença. O que já nos leva para o início de tudo, né? O cérebro humano, muito antes de qualquer influência da cultura ou dos pais, ele já nasce buscando sentido. Na verdade, ele nasce buscando intenção. Intenção. Como assim? Na psicologia cognitiva, a gente explora um mecanismo que é chamado de detecção de agência hiperativa, ou detecção de agência sobrenatural. O nosso cérebro evoluiu ao longo de centenas de milhares de anos para encontrar padrões e, mais importante ainda, encontrar agentes causadores no meio do caos. Dá um exemplo prático para quem está acompanhando a gente. Claro. Imagina os nossos ancestrais lá na savana africana. Uma folha cai ou um arbusto se move de um jeito estranho. O cérebro que sobreviveu não foi aquele que parou, analisou a aerodinâmica e racionalizou, é apenas a física do vento. Até porque não dava tempo para isso, né? Exato. O cérebro que prosperou foi aquele que disparou um alerta vermelho imediato. Existe alguém ali. Existe um predador com a intenção de me atacar. Olha, essa heurística de sobrevivência é basicamente como um alarme de carro ultrassensível. Um alarme de carro. Gostei. Desenvolve isso. Pensa bem. Evolutivamente falando, é muito mais vantajoso para a preservação da nossa espécie que o nosso alarme mental dispare à toa, só com vento forte, que seria um falso positivo de intenção,
Certo. Certo. É melhor ele disparar à toa do que falhar bem no momento em que um predador de verdade estiver escondido no mato. O custo de um falso positivo é só um leve susto e um gasto de E adrenalina. o custo de não detectar a intenção verdadeira é a morte. Você é o jantar. Exatamente. A pessoa morre e não passa os genes para frente. Essa analogia do alarme é simplesmente perfeita para ilustrar esse mecanismo. Nós hoje somos os descendentes diretos daqueles primatas que tinham os alarmes disparando o tempo todo. Aqueles que viam intenção em tudo. Isso, enxergando a agência invisível em cada sombra, no barulho do trovão. E aí, com o tempo, a humanidade desenvolveu a linguagem, né? E o pensamento complexo. E começamos a olhar para o céu. Exato, começamos a olhar para as estrelas e a fazer aquelas perguntas existenciais imensas. De onde a gente veio? O que causou tudo isso? Por que existe algo em vez de nada? Perguntas pesadas. Muito. E quando a gente submete essas perguntas gigantescas para o nosso cérebro, ele utiliza o mesmíssimo circuito evolutivo que ele usava lá na savana. Caramba! Ele conclui que, bom, se existe um evento, se existe o universo, deve haver um agente com a intenção por trás dele. É por isso que os conceitos como deuses, espíritos e criadores fazem um sentido tão intuitivo e imediato para a humanidade. Exatamente por isso. O alarme de buscar um agente invisível, ele está sempre ligado na nossa cabeça. Peraí, mas se a detecção de intenção é um mecanismo biológico de sobrevivência, algo que está enraizado no nosso hardware há milhões de anos, a dúvida que fica é como é que alguém consegue simplesmente ignorar esse instinto? O cérebro de quem não acredita veio sem esse alarme, quebrou o alarme? Não. O alarme existe em absolutamente todos nós. É aqui que a coisa fica interessante. A diferença apontada pela pesquisa não está na ausência desse instinto. Tá onde, então? Está no sistema de processamento de informações que atua logo depois do disparo desse alarme. O artigo traz uns dados muito reveladores de estudos conduzidos pela Universidade de Boston. O que eles descobriram? Eles mostram que indivíduos com uma maior propensão ao chamado pensamento analítico pontuam sistematicamente mais baixo em crenças religiosas. Pensamento analítico. Sim. E olha, a metodologia dessa pesquisa é fundamental para a gente entender esse mecanismo. Porque os pesquisadores de Boston não estão medindo o QI ou a inteligência geral das pessoas. Eles medem o quê? O estilo cognitivo. Exato, o estilo cognitivo. E como eles separam na prática um estilo cognitivo de uma medida de inteligência tradicional? Como é feito esse teste? Eles usam ferramentas como o teste de reflexão cognitiva. É um teste que apresenta problemas formulados de um jeito específico para gerar uma resposta intuitiva e imediata na sua cabeça, mas que na verdade está errada. Ai meu Deus, me dá um exemplo, vamos ver se eu caio. Vou te dar o exemplo mais clássico deles. É o do bastão e da bola de beisebol. Presta atenção. Tô pronta, pode mandar. O problema diz o seguinte: um bastão e uma bola custam juntos $1,10. Ok, bastão e bola, 1,10. Isso. Aí a regra diz, o bastão custa exatamente $1 a mais do que a bola. A pergunta é, quanto custa a bola? Olha, a minha intuição grita 10 centavos na hora. A de todo mundo grita isso. A intuição empurra a gente para os 10 centavos. Sim, porque se o total é 1,10 e o bastão custa 1 a mais, 10 centavos para a bola parece que fecha a conta redondinha e rápido, né? Parece, né? Mas faz a conta de verdade agora. Se a bola custasse 10 centavos e o bastão custa $1 a mais que ela? O bastão custaria $1,10. Exato. E somando os dois? Daria $1,20. Caramba, fica errado. Percebeu? Então, para dar 1,10, a bola tem que custar 5 centavos, aí o bastão custa $1,05 e a soma dos dois dá 1,10. Exatamente. A resposta correta exige uma matemática super básica. Qualquer pessoa sabe somar 5 com 105. Então o teste não é de matemática. Não. O que o teste avalia é a capacidade da pessoa de aplicar um freio mental. O pensamento analítico utiliza o nosso córtex pré-frontal para literalmente enviar sinais inibitórios. É como se ele dissesse, peraí, intuição não é bem assim. Exatamente isso. Ele barra aquela resposta intuitiva inicial dos 10 centavos e força o cérebro a fazer uma segunda análise. É aqui que a coisa fica realmente interessante, viu? Porque transpondo isso para a questão da crença, quando alguém está exposto a um ensinamento religioso ou, sei lá, um suposto milagre, O alarme dispara. isso,
A intuição do agente invisível dispara imediatamente. Mas pelo que você está dizendo, o cérebro analítico engata esse freio. Perfeito. O córtex pré-frontal entra em ação e questiona a validade daquela intuição antes de transformar ela numa conclusão que a pessoa aceita como verdade. É o atrito mecânico puro entre a nossa intuição milenar e o escrutínio analítico do córtex. Enquanto o processamento intuitivo gera aquele conforto, sabe? Aquele pertencimento rápido ao grupo. E o processamento analítico? O analítico, quando ele é aplicado às tradições e aos dogmas que a gente herda desde a infância, ele quase invariavelmente gera dúvida. Faz sentido. E a dúvida contínua no ambiente que é majoritariamente religioso como o nosso, ela acaba produzindo uma tensão psicológica muito profunda. É o que a gente chama de dissonância cognitiva. Olha, isso inverte totalmente um estereótipo cultural fortíssimo que a gente tem. Como assim? Existe aquele julgamento muito comum na sociedade de que quem abandona a religião tá, procurando um atalho, sabe? Ah, o caminho mais fácil para pecar. Isso, o caminho mais fácil para não ter que arcar com compromissos morais, ou apenas por preguiça de acordar cedo no domingo para seguir as regras da comunidade. É o que mais se ouve. Mas os dados de Boston revelam que o processo é o oposto absoluto da preguiça mental. Completamente. Exige um gasto de energia calórica imenso do cérebro para manter esse freio analítico ativado o tempo todo contra o ambiente ao redor. É um esforço monumental. E um esforço que ocorre, na maioria das vezes, no mais absoluto silêncio. Nossa, deve ser exaustivo. E é. A dissonância cognitiva é, no fundo, uma dor aguda. É o sistema nervoso experimentando a exaustão de tentar abrigar duas informações totalmente conflitantes ao mesmo tempo. Duas realidades chocando. Exato. A pessoa sente, pelo processo analítico dela, que algo naquela narrativa religiosa do grupo simplesmente não tem lógica, ou não tem evidências. Mas ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, ela olha ao redor e vê os pais, os amigos, os vizinhos, toda a rede de apoio emocional dela em perfeita harmonia com aquela mesma narrativa. A pressão para se conformar, para se encaixar ali, é esmagadora. Diante dessa pressão absurda e do isolamento, a pergunta mais lógica seria: por que a pessoa não apenas finge então? Fingir que acredita. Se o processo de duvidar causa tanta dor interna e ainda traz todo esse risco de exclusão social e briga com a família, abaixar a cabeça, ir lá e seguir os rituais mecanicamente só para se misturar pareceria a decisão mais racional em termos de autopreservação? Não acha? Pareceria. Pareceria muito se não fosse por um fator crucial que o autor explora na fonte, que é a integridade cognitiva. Integridade cognitiva. Explica isso pra gente. Para esses indivíduos que têm um forte traço de pensamento analítico, performar uma crença que eles genuinamente não possuem, isso transcende o simples desconforto social. Ocorre uma verdadeira rejeição psicológica severa. O cérebro rejeita a encenação. Fingir acreditar de forma ativa, sabe? Ir a cultos, ir a missas, cantar aquelas músicas e recitar palavras que o seu cérebro já classificou como falsas. Deve corroer a pessoa por dentro. E corrói. Gera um custo corrosivo altíssimo para a saúde mental. Não se trata de uma arrogância intelectual, tipo, eu sou mais inteligente que eles. É um mecanismo de defesa. Trata-se de um instinto de preservação da própria identidade. Viver uma mentira crônica torna-se insustentável. E é essa insustentabilidade que força a pessoa a iniciar o que a gente chama de processo de desidentificação religiosa. E é justamente nesse processo de desidentificação que o texto introduz um dos conceitos mais impactantes dessa nossa análise de hoje: o luto epistêmico. Luto epistêmico. Esse é um conceito pesado. A palavra luto, por si só, já carrega todo o peso da morte, né? Mas a qualificação do termo epistêmico muda a natureza desse luto. Não estamos falando de alguém apenas sentindo falta de um grupinho de amigos da igreja, certo? De forma alguma. O buraco é muito mais embaixo. A epistemologia é aquele ramo da filosofia que estuda como nós sabemos o que é verdade. Como a gente constrói o conhecimento. Exato. O luto epistêmico é a dor de perder não apenas uma comunidade, uma rotina de domingo, mas de perder o próprio manual de instruções da realidade. Uau! O manual de instruções da realidade. Quem cresce dentro de um sistema religioso não tem apenas regras morais ali.
tem uma estrutura de significado abrangente. A pessoa tem todas as respostas? Exato. Ela sabe exatamente de onde veio, sabe o motivo pelo qual o sofrimento existe no mundo, entende todo o conceito de justiça cósmica e, claro, tem a certeza absoluta do que vai acontecer com ela e com a família depois da morte. E perder tudo isso. Perder essa estrutura toda de uma só vez é um evento desorientador de proporções gigantescas na psique de alguém. Eu consigo visualizar isso direitinho através de uma metáfora. Eu penso que o luto epistêmico é muito comparável a alguém que morou a vida inteira dentro de um prédio em construção. Um prédio em construção. Tá, e o que tem em volta dele? Cercado por aqueles andaimes maciços, sabe? Aquela estrutura metálica enorme da religião ditou desde a infância dessa pessoa o limite até onde ela podia caminhar com segurança. Interessante. Os andaimes impediam a queda. Exato, eles ofereciam previsibilidade. Só que o pensamento analítico da pessoa, ele age como se fosse uma chave de fenda. Tirando as peças. Tirando lentamente cada parafuso. E aí, quando a última viga de metal cai e a pessoa se vê sem essa proteção estrutural pela primeira vez e olha para a imensidão nua do universo, a sensação inicial raramente é de alívio ou de uma liberdade radiante. Nossa, não mesmo. A primeira reação é uma vertigem profunda. O universo subitamente se apresenta caótico, silencioso e assustadoramente indiferente para essa pessoa. Deve ser desesperador. Essa vertigem que você descreveu é exatamente o abismo do luto epistêmico. E olha, a transição não é nada rápida. Demora, né? Muito. A literatura psicológica e as análises sobre esse tema mostram que o período que se segue à queda desses andaimes que você citou, ele é frequentemente marcado por uma fase aguda de niilismo. E de um vazio existencial, imagino. Total. A perda da crença numa vida após a morte, por exemplo, faz com que o conceito da mortalidade retorne para a pessoa com uma força aterrorizante. A pessoa percebe que o tempo é finito de verdade. Exato. Onde antes havia o conforto de um grande plano divino perfeito, agora exige-se que a própria pessoa crie o seu sentido do zero. É uma fase de solidão muito intensa. Até porque a família não entende, né? Esse é o pior agravante. A dor dessa perda é frequentemente invisível para os parentes. A família muitas vezes enxerga essa dúvida não como uma crise psicológica legítima, mas como uma falha de caráter. Como se a pessoa estivesse escolhendo ser do contra. Pois é. O que nos empurra para fazer mais crítica dessa jornada, então? Como é que quem passa por esse abismo, por esse vazio, consegue sobreviver a ele sem colapsar? Ou sem simplesmente rastejar de volta para a segurança dos andaimes religiosos e fingir uma fé que não tem mais, só para estancar a dor da vertigem? O segredo para atravessar esse abismo está na reconstrução de um novo centro de gravidade para essa pessoa. Um centro que não está mais ancorado no mundo externo. Exatamente. Está ancorado no interno. O artigo do Aldrin Parreiras Maia utiliza o trabalho de um psicólogo humanista muito famoso, Carl Rogers, para ilustrar como é que essa cura acontece de verdade. E qual é a teoria do Rogers? O Rogers cunhou o conceito de congruência. Na psicologia rogeriana, a patologia e o sofrimento mental surgem da discrepância entre a nossa experiência interna, que seriam as nossas crenças autênticas, nossas emoções, isso. O nosso processamento íntimo, e a discrepância disso com a nossa expressão externa. A máscara que a gente apresenta para a sociedade para tentar ser aceito, né? Exato. A dissonância cognitiva da qual a gente estava falando antes era exatamente o ápice dessa incongruência. Deixa eu ver se entendi. A mente da pessoa operava no modo analítico internamente, mas o comportamento externo tentava espelhar um modo intuitivo de fé da comunidade ao redor. Precisamente. Era um choque constante. E a cura, segundo Rogers, ela só é alcançada quando essas duas instâncias, o interno e o externo, finalmente se alinham. Então, o que tudo isso significa na prática para o descrente? Significa que a congruência é o estado de harmonia onde o que a pessoa é por dentro se manifesta sem filtros por fora. Quando os descrentes finalmente aceitam a sua condição, param com aquela performance religiosa dolorosa e permitem que o ambiente externo reflita a verdade interna deles. Ocorre um alívio. Um alívio imenso.
toda aquela energia massiva que antes era gasta só para gerenciar a dissonância cognitiva, ela é liberada. O resultado não é uma tristeza nihilista contínua para o resto da vida. O que é? É um estado muito profundo de paz e de saúde mental restaurada. Nossa, isso recontextualiza totalmente a imagem que a gente usou lá no comecinho da nossa imersão. A pessoa recusando o café. Isso, aquela pessoa tão tranquila que recusa a crença no sobrenatural como quem recusa uma xícara de café. Ela não tá querendo provar nada pra ninguém. Não tá. O que a pesquisa revela é que a paz que essa pessoa emite não vem de uma arrogância, tipo, eu decifrei os mistérios do universo e vocês não. Até porque o texto é super rigoroso ao afirmar que certezas absolutas, de um ponto de vista puramente filosófico, são insustentáveis. Tanto para quem é crente quanto para o ateu dogmático. Ninguém tem a prova absoluta. Exato. Então essa serenidade não vem da certeza científica. Ela vem puramente da exaustão que se transformou em congruência. No fim das contas, apenas a tranquilidade de não viver mais uma mentira. O que é fascinante aqui é que isso transforma essa nossa exploração psicológica numa ferramenta poderosíssima de empatia. Sem dúvida. Quando a gente mapeia os mecanismos neurobiológicos do pensamento analítico, inibindo a intuição natural. Quando a gente reconhece o peso esmagador daquele luto epistêmico, a queda dos andaimes. E a busca desesperada por essa congruência, do Carl Rogers. Isso. A narrativa muda completamente. Quem tem fé passa a ter instrumentos reais para enxergar a descrença não como uma afronta pessoal à religião deles, ou como um desvio moral. Mas sim como o quê? Como uma jornada psicológica de extrema integridade, onde alguém preferiu abraçar o conforto espinhoso de uma verdade dura, ao invés do conforto quentinho de uma ilusão performática. É uma mudança de perspectiva muito, muito necessária. E acho que é o momento ideal para a gente recapitular a longa jornada que a gente fez hoje nessa análise. Vamos lá. A gente começou entendendo que o cérebro humano é um detector evolutivo, programado lá na savana para enxergar intenções e agência na natureza. O alarme natural. Depois vimos como o córtex pré-frontal, operando no modo de pensamento analítico, freia e inibe esse alarme primário, o que acaba gerando a tão incômoda dissonância cognitiva. E a exaustão mental disso. Exato. Aí exploramos a perda devastadora do manual da realidade através do luto epistêmico, a queda dos andames de proteção e o vazio que vem logo depois. E por fim, até chegarmos à reconstrução da saúde mental fundamentada na congruência interna do Carl Rogers, onde a honestidade consigo mesmo se torna a verdadeira e única salvação psicológica desse indivíduo. É um mapeamento simplesmente essencial, sabe? O artigo do Aldrin oferece o vocabulário clínico e filosófico exato para explicar uma experiência silenciosa que atravessa milhões de pessoas hoje em dia. Dá um nome para a dor, né? Isso. Da forma e da legitimidade a uma transição mental que, na maioria das vezes, não tem espaço seguro para ser articulado em voz alta num domingo em família. Perfeito. E olha, para amarar todas essas descobertas profundas que fizemos, eu quero deixar uma reflexão inédita construída a partir dessas bases para quem está acompanhando a gente levar para a vida e pensar depois. Adoro essas provocações no final. Manda. A gente começou a imersão detalhando como a nossa biologia nos desenhou para buscar sentido, padrões e agentes estruturados num universo que é caótico, certo? Certo, nossa herança evolutiva. Essa necessidade está no nosso hardware há milhares de anos. Pois bem, quando alguém atravessa as tormentas da dissonância e do luto epistêmico, abandonando definitivamente a estrutura religiosa clássica em nome da tal integridade cognitiva, a biologia subjacente dessa pessoa não evapora magicamente da cabeça dela. Não mesmo. O hardware continua lá. Exato. A necessidade evolutiva de pertencer a uma narrativa e de buscar propósito continua lá, latente no cérebro. Então a provocação é a seguinte: será que, sem a gente se dar conta, nós não estamos coletivamente construindo religiões seculares modernas? Religiões seculares. Uau! Como assim? Pensa bem. Ao sacralizarmos o trabalho e transformarmos a nossa carreira no centro absoluto da nossa identidade, ou ao tratarmos os métodos da ciência não como ferramentas de dúvida contínua,
mas como dogmas inquestionáveis que não podem ser criticados. Viram novas crenças intocáveis. Sim. Ou até, olha para o cenário atual. Ao nos apegarmos às nossas bolhas ideológicas e políticas com um fervor que é quase um extremismo fanático, não estaríamos apenas redirecionando aquele antigo alarme evolutivo de intenção para um novo alvo? É uma substituição de software rodando na mesma máquina. Exatamente. Talvez a gente esteja apenas tentando saciar, sabe, sob novas roupagens mais modernas, a mesmíssima fome ancestral por uma história grandiosa que organize o caos da nossa existência. Essa reflexão é fantástica. Mostra que a mente humana provavelmente sempre vai permanecer em busca de alguma ancoragem, não importa qual seja o porto que ela escolha no final. É isso. Então, da próxima vez que qualquer um de nós cruzar com alguém que declara sua descrença com a maior tranquilidade do mundo, como se recusasse um café, vale muito a pena lembrar que aquela superfície serena esconde um oceano muito turbulento que precisou ser duramente navegado em nome da honestidade brutal. Muito bem colocado. Agradecemos imensamente a companhia de todos em mais esta exploração detalhada aqui no The Deep Dive, que a curiosidade continue sempre nos movendo para entender as engrenagens invivíveis da mente humana. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima imersão.